Pouco depois da decolagem, um Boeing 747 está com dificuldades para subir devido ao clima muito turbulento em Anchorage, no Alasca. Ventos tempestuosos estão soprando sobre as vizinhas montanhas de Chugach, resultando em um cenário muito desafiador para a partida de um voo de carga da Japan Airlines. Um minuto após a decolagem, a tripulação do 747 de repente escuta um enorme estrondo, enquanto o avião rola violentamente para a esquerda. Por um momento, a enorme aeronave está fora de controle. Os pilotos declaram emergência imediatamente e decidem voltar para Anchorage. O que aconteceu aqui? E mais importante, eles conseguirão voltar? Descubra nesse episódio. Bem-vindos ao nosso canal. Numa tarde de muito vento, em março de 1993, a tripulação de um Boeing 747 se preparava para decolar em Anchorage, no Alasca. A aeronave realizaria um voo cargueiro para as companhias aéreas japonesas, mas foi operado com uma aeronave e tripulação alugadas da Evergreen. Sim, aquela empresa Evergreen, você deve ter ouvido falar dela em 2021. A cabine era ocupada por um capitão, um primeiro e segundo oficial, bem como um engenheiro de voo. Quando eles estudaram o boletim meteorológico para aquele dia, eles perceberam que o voo poderia tornar-se bastante desafiador, pois houvera um aviso sobre forte turbulência para sua rota. Quando a tripulação finalmente taxiou para a pista 06 da direita, o controlador de tráfego aéreo na torre confirmou o boletim meteorológico novamente e disse-lhes que as aeronaves anteriores relataram encontros com forte turbulência a cerca de 2.500 pés, o que é quase imediatamente após a partida. Mesmo assim, o clima na cabine estava ótimo, e o capitão falou brincando: "Fechem as escotilhas, pessoal, esperamos uma jornada difícil." A torre notificou-os novamente sobre a turbulência e liberou o 747 para a decolagem às 12h30. Durante a corrida para a decolagem, ventos fracos sopraram ao longo da pista e a aeronave decolou sem problemas. À medida que o avião subia, o voo ficou cada vez mais turbulento. Quando o 747 cruzou 2.000 pés de subida, o capitão iniciou uma curva à esquerda, com um ângulo de inclinação de 20 graus, o que é bastante normal. Mas de repente, o avião rolou ainda mais para quase 50 graus e a velocidade do ar começou a flutuar descontroladamente. Os pilotos reagiram com comentários que eu infelizmente não posso dizer aqui. Embora a tripulação pretendesse manter uma velocidade de cerca de 180 nós, o seu indicador de velocidade agora flutuava entre 170 e 245 nós. Uma diferença de 75 nós, que equivalem a 86 milhas ou 140 km por hora. Imediatamente a tripulação percebeu que eles estavam em uma wind shear, ou tesoura de vento, e lutaram pelo controle. Mas antes que pudessem agir, os pilotos escutaram um estrondo e a aeronave dá uma enorme guinada para a esquerda, e a manete do motor número 2 recua para o batente inferior. Simultaneamente, suas indicações mostraram que o reverso do motor número 2 foi acionado e que todos os equipamentos elétricos desse motor haviam falhado. O engenheiro de voo rapidamente determinou que o reverso do motor não estava funcionando e que o motor havia falhado. Ainda enfrentando dificuldades de controle, o capitão ordenou que o primeiro oficial declarasse uma emergência e iniciou uma ampla curva para retornar para o aeroporto. Entretanto, dois caças que estavam treinando nas proximidades observaram algo grande caindo do 747 e decidiram investigar. Eles não conseguiram entrar em contato com a tripulação, pois não tinham um rádio capaz de transmitir em frequências civis, mas eles informaram isso através do seu controlador militar, e o controlador avisou por telefone a torre de Anchorage. Quando finalmente interceptaram o 747, eles devem ter ficado chocados ao ver o dano ocorrido nesse enorme avião comercial. O motor 2 realmente havia sido arrancado da aeronave, junto com metade dos slats. Os slats são dispositivos que aumentam a sustentação e são montados no bordo de ataque da asa. Além disso, uma seção da asa também havia desaparecido. Imediatamente, eles transmitiram essa informação à tripulação do Boeing 747 através de seus controladores de tráfego aéreo, mas a tripulação nunca reconheceu a transmissão. Os pilotos estavam sobrecarregados
pela dificuldade de controle e pela infinidade de listas de verificação que eles tinham que realizar em um curto espaço de tempo. No momento, os slats estavam fazendo seu trabalho na asa direita, produzindo muita sustentação, enquanto na asa esquerda eles estavam faltando. Isso induziu a uma grande rolagem para a esquerda, que o capitão teve que contra-atacar continuamente. Além disso, o fato de que 2 motores estavam produzindo empuxo do lado direito e apenas um do lado esquerdo gerou uma assimetria de tração muito grande, o que deixou tudo ainda mais complicado, exigindo uma grande atuação do leme. Além disso, o motor número 1 deles agora estava operando em potência máxima de emergência e estava começando a sofrer, pois apresentava altas temperaturas, o que preocupava a tripulação. Não fosse o suficiente, os ventos violentos que sopravam continuavam a massacrar a aeronave. Enquanto a tripulação navegava para retornar a Anchorage, sofreu vários giros não controlados de até 40 graus. Os pilotos lutaram muito, despejaram combustível, realizaram listas de verificação e alinharam o avião para pousar na pista 06 da direita. Finalmente, eles conseguiram estabilizar a aeronave danificada e, mesmo com excesso de peso, pousaram a aeronave 15 minutos após a decolagem. A tripulação deu suspiros de alívio. O engenheiro de voo até exclamou: "Eu não me importo quantas cervejas eu te devia no passado. Esta eu vou pagar." Aliviados, a tripulação taxiou o 747 até um portão, onde foram recebidos por pessoal de terra, espantados. Quando a pessoa do solo se conectou ao interfone, ele parabenizou a tripulação pela façanha de trazer o avião de volta. O capitão respondeu: "Bem, não pensei que isso daria certo." Se dermos uma olhada nas poucas imagens que foram publicadas do avião naquele dia, pode-se compreender facilmente o sentimento do capitão. Olha aquela asa, está pendurada por um fio. Após o acidente, os investigadores logo recuperaram o motor que se separou da aeronave. O seu impacto e de outros detritos que caíram danificaram casas, carros e jardins, mas felizmente ninguém ficou ferido. Eles também examinaram os suportes do motor, que são chamados de pylon, onde o motor costumava ser montado. Apenas uma pequena fissura pré-existente num ponto de montagem foi encontrado. Fora isso, o motor e a montagem pareciam estar estruturalmente intactas, antes que o motor se separasse da aeronave. Em seguida, os investigadores analisaram o histórico de serviço da aeronave. Ele foi entregue pela primeira vez a Panam, em 1970, antes de ser convertido para cargueiro em 1988. No momento do acidente, a aeronave tinha, portanto, 23 anos. Nenhum registro de problemas de montagem do motor foi encontrado. Nesse interim, os engenheiros analisaram os danos e a destruição do motor e seu ponto de montagem anterior. Eles chegaram à conclusão de que o motor deve ter sido arrancado devido a uma tremenda carga lateral, que é uma força muito alta perpendicular ao eixo principal do motor. Mas o que poderia produzir tal força? Alguma coisa atingiu a aeronave? O comitê também conversou com muitos pilotos que tinham voado para dentro ou para fora de Anchorage no dia do acidente. Quando os entrevistaram, todos deram uma história semelhante. O ar estava extremamente turbulento naquele dia. Outro 747 da Evergreen, que havia partido antes do avião do acidente, informou que eles tinham encontrado forte turbulência, com correntes descendentes que foram tão severas que, em um dado momento, seu 747 começou a descer mais de 1000 pés por minuto, mesmo enquanto os motores estavam com força total. Outro piloto que realizou uma manutenção de voo em um Cessna 310 relatou que ele quase caiu após a decolagem, quando sua aeronave desceu por volta de 100 pés na potência máxima antes de recuperar. Logo, encontrou uma corrente ascendente, que levantou a aeronave com uma razão de subida superior a 4000 pés por minuto, um desempenho que essa aeronave geralmente não é capaz. Em 20 anos de voo, esta foi a pior turbulência que já encontrei, e foi a primeira vez que me perguntei se conseguiria voltar, porque na época eu não estava realmente pilotando esta aeronave, ela estava me pilotando. O meteorologista responsável em Anchorage afirmou que ele nunca havia recebido tantos relatos graves de forte turbulência em uma só tarde. Por fim, o comitê examinou um cenário que parecia quase impossível. Será que o motor foi arrancado por vento e turbulência? Quando analisaram os dados meteorológicos do dia do acidente, eles descobriram que havia ventos tempestuosos soprando sobre as montanhas de Chugach, situadas a leste de Anchorage. Vários moradores locais relataram que mediram
enormes rajadas de vento de quase 60 nós, equivalente a 70 milhas ou 110 km por hora. Outros relataram ter visto funis de vento semelhantes a tornado, carregando papel e latas de lixo a uma altura de quase 1000 pés. Os meteorologistas confirmaram que esse tipo de vento tempestuoso às vezes gera um fenômeno chamado ondas de montanha. Eles se formam quando o vento sopra sobre as montanhas e estão, como o nome indica, na forma de onda. Eles resultam em ar muito turbulento para baixo e correntes ascendentes, bem como rotores de vento traiçoeiros. Além disso, existem muitos vales que descem para Anchorage. Se o vento soprar através deles, pode acelerar à medida que os vales se estreitam, criando um complexo e, naquela época, imprevisível sistema de ventos. Quando a equipe perguntou à Boeing como seria possível arrancar o motor de seu suporte, a resposta foi que isso ocorreria por volta de 2,8 Gs. Originalmente, os engenheiros que projetaram o 747 previram que essas cargas poderiam acontecer durante manobras violentas de táxi, no solo, mas não durante o voo. Os investigadores então analisaram as rachaduras pré-existentes em um dos pontos de montagem e concluíram que provavelmente teriam enfraquecido a fixação do motor em cerca de 10%. Então os analistas examinaram o gravador de dados de voo e calcularam o tamanho da carga lateral no motor no momento em que ele for arrancado. E de fato, eles calcularam que as forças naquele momento eram tremendas, até 3 Gs, o que está acima do limite projetado de 2,8. Se considerarmos também que o suporte do motor foi enfraquecido em cerca de 10%, então se torna claro que, de fato, deve ter sido uma turbulência muito forte que arrancou o motor da aeronave. Mas a FAA não culpou a Evergreen por não ter inspecionado aquele local enfraquecido específico. De acordo com as instruções de manutenção da Boeing, nenhuma inspeção diária foi necessária. A agência ainda observou que haviam poucos requisitos de certificação para a fixação do motor. Não havia sequer uma exigência da quantidade de carga lateral que o suporte deveria ser capaz de aguentar. Portanto, o comitê resumiu que era um risco inerente a todas as aeronaves, que tal evento poderia ocorrer novamente. O fato de tal acontecimento nunca ter ocorrido provou aos investigadores que este fenômeno era incrivelmente raro e que os procedimentos normais de voo pareciam ter evitado que tal evento acontecesse até a data do acidente. No entanto, ainda seria recomendado introduzir novos padrões de certificação aos suportes de fixação dos motores e uma modificação dos atuais. Além disso, a comissão sugeriu que vários sistemas meteorológicos deveriam ser instalados em Anchorage para entender melhor os sistemas de ventos do local e ser capaz de avisar a tripulação em voo do perigo. O controlador de tráfego aéreo de Anchorage também deve direcionar as aeronaves para longe das montanhas quando tempestades sopram sobre elas. A aeronave acidentada foi totalmente reparada por cerca de 12 milhões de dólares, o que equivalem a 23 milhões de dólares nos dias de hoje. O avião voou para Evergreen por mais 8 anos antes de ser descartado em 2001. Nenhum outro Boeing 747 perdeu fisicamente o motor após o acidente descrito nesse vídeo. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Obrigado e até mais.